No livro de Mateus, no capítulo 24, ali no verso 1, os discípulos estão saindo do templo junto com Jesus. Eles mostram para Jesus a grandiosidade do templo, toda aquela magnífica construção. Então Jesus disse para eles que ali não iria sobrar pedra sobre pedra. Depois Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos chegam em particular e fazem uma pergunta: como será a sua vinda? Como será o fim do mundo? Então Jesus lhe toca numa questão importante. Acautelai-os para que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e enganarão a muitos. Está em Mateus 24, no verso 4 e verso 5. No verso 11, Jesus repete novamente, ele fala sobre os falsos profetas. Ele fala, cuidado com os falsos profetas, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E também no verso 24, Jesus fala novamente, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível enganarem até os próprios eleitos. É importante nós entendermos que nós estamos no ministério do Espírito Santo. Então, depois de que Jesus subiu aos céus, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que guia a igreja na terra. E a Bíblia fala que nos guiará em toda a verdade. Porém, por outro lado, existe o ministério satânico, podemos dizer o ministério do mal. E esse ministério é composto do dragão, a besta e o falso profeta. E nós hoje estamos sob o ministério do falso profeta. Então o falso profeta é uma espécie de falso Espírito Santo. É interessante que no livro de Apocalipse, ali no capítulo 12, no verso 4, João ele vê o dragão, e o dragão nós sabemos que significa Satanás. Então o dragão com sua cauda, ele arrasta a terça parte das estrelas. Estrelas em profecias no Apocalipse significa anjos. E cauda, a Bíblia fala que cauda significa o falso profeta. Então podemos traduzir que Satanás, com o seu engano, arrastou a terça parte dos anjos. E hoje, nos nossos dias, ele usa o falso profeta. Está no livro de Isaías, ali no capítulo 9, no verso 15. Ali fala que a cauda é o falso profeta. E também no livro de Apocalipse, ali no capítulo 16, no verso 13, fala que há uma união entre o dragão, a besta e o falso profeta. Esse lutará contra Deus e vai terminar ali com a batalha do Armagedon. Essa batalha é contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus. Jesus também falou sobre os falsos profetas ali no livro de Mateus, no capítulo 7, ali no verso 15. Ele fala, cuidado com os falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E também ele fala no verso 21, que muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, em seu nome não profetizamos, não fizemos cura, não expulsamos demônio. Então Jesus vai dizer, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Se Jesus não conhece os falsos profetas, então essas curas, esses milagres, o expulsar demônio é falso, não são verdadeiros. É importante também a gente ter cuidado, porque não podemos, é claro que o Espírito Santo, ele também, através do Espírito Santo, é feito curas, milagres, na igreja até também entre o povo de Deus. Então precisamos distinguir entre o certo e o errado. Porque se atribuir a obra de Deus a Satanás também, a Bíblia fala que é um pecado contra o Espírito Santo. Então, se existe o verdadeiro Espírito Santo, existe o falso, que significa o falso profeta, então precisamos distinguir entre o certo e o errado. Ali no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ali no verso 10, ali fala a operação do erro, que Deus vai permitir que haja operação do erro, porque muitas pessoas não aceitaram a verdade, ou não tiveram amor da verdade para serem salvos. Então, para nós
se ver livre do falso profeta, para nós não seguirmos só os falsos profetas, precisamos conhecer a verdade. Em João 8,32 fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Em João também 17, no verso 17, fala, santifica na verdade, a sua palavra é verdade. Então a palavra de Deus, o Espírito Santo, é a verdade, ele que nos guia. Porém, não basta você só conhecer a verdade, você precisa viver a verdade. Conhecer a palavra e viver. E é interessante que até o próprio Satanás, ele conhece a verdade, porém ele não vive. Então ali no livro também de Mateus, no capítulo 7, no verso 24, Jesus fala que aquele que ouve a palavra e pratica é como uma casa construída sobre a rocha. Vem a tempestade, ele não será abalado, ele não será atingido. Portanto, para que nós venhamos a nos livrar do falso profeta, precisamos conhecer a sua palavra e praticar.